Eita glória! Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz, por estarmos juntos nessa tarde mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Eu digo mais uma vez porque isso já tem acontecido, esse culto acontece, periodicamente, não é isso? Então, mais uma vez, porque tem glorificado a Deus mais uma vez. É verdade. Glória a Jesus. Mas é a primeira vez e eu me sinto honrado, privilegiado por estar aqui com vocês, conhecendo a igreja, conhecendo os irmãos em Cristo, e que o nosso irmão José, sua esposa, seus filhos, tem aqui se colocado para glorificar a Deus. Então nós honramos, nós glorificamos ao Senhor por esse feito, por esse momento tão nobre, tão especial. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias, ou abramos, todos nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém, amados? Filipenses, capítulo 2. Filipenses fica aí depois de Efésios. E antes de Colossenses. Glória a Deus. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Diz-nos assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aceitar, por favor, queridos? Glória a Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, servos do Deus Altíssimo, eu li com os amados irmãos a carta aos Filipenses. Quando você fala aos Filipenses, ou a cidade de Filipos, quando eu diria assim, quando
começou uma igreja surgir ali. E se nós aprofundarmos em toda a estrutura de aos Filipenses, nós vamos descobrir que Paulo ele fazia períodos de oração. Então ele procurava lugar para orar, e entre esses ir e vir das orações, ele vai encontrar uma mulher que estava possessa de um demônio de adivinhação. E naquelas idas e vindas de Paulo, aquela mulher começou a dizer: "Oh, servo de Deus Altíssimo", e começou a dar para Paulo aquilo que na verdade ele merecia por ser apóstolo, por ser servo, por ser um enviado de Deus. Porém, na boca daquela mulher não era o sentido próprio de adoração a Deus, mas da adivinhação e de uma espécie de comércio diabólico, já que aquela mulher estava sendo usada por um espírito de adivinhação. E aí Paulo vai e torna-se para ela e expulsa e repreende aquele demônio. E as pessoas daquela cidade, os governadores daquela cidade, pegam Paulo, prende Paulo e Silas e levam-os para a prisão. E bate neles, açoita eles, e diz que na madrugada, ou enquanto eles oravam e cantavam, olha só, enquanto eles oravam e louvavam a Deus, o cárcere se abriu. Oh, maravilha! E Paulo, então, naquela ocasião, ele vai velar por todos os presos que estavam ali. E ele diz assim: ó, eu imagino, né? Não é aí, a Bíblia não diz isso que eu vou falar aqui agora, mas eu imagino que ele falou assim: olha, o cárcere abriu, mas olha, ninguém vai sair daqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o carcereiro, e quando se colocava uma responsabilidade ao cárcere daquele tempo, ou o soldado que guardava o cárcere, se ele deixasse, se ele vacilasse, e algum dos presos que estavam sob a sua guarda fugissem, ele pagaria. E aí diz que ele vai pegar a sua espada e vai querer se matar. E aí Paulo vai dizer: não faças isso, porque todos nós estamos aqui. E aí naquele momento o carcereiro, como é esse assunto, todos aqui conhecem os servos de Deus, o carcereiro vai dizer assim: o que eu faço para eu herdar a vida eterna? E Paulo vai dizer: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então lá em Filipos dá origem à carta aos Filipenses, porque a partir dali começa-se uma igreja como essa, como a comunidade cristã, como a batista, como a assembleia, como todas as demais. Começa ali uma igreja surgir baseada naquilo que Deus fez, naquilo que Deus agiu. Assim como o irmão José falou aqui nessa tarde, de que as palavras podem cair por terra, mas o testemunho, mas as atitudes, elas perduram, elas vão muito além daquilo que falamos. Então, o que Deus fez na vida de Paulo e na vida de Silas naquele lugar, perdurou, e as pessoas começaram então a apaixonar-se por Jesus, e eles começaram a crer, começaram a sentir a presença de Deus, e ali então desencadeou uma igreja, e ali começou um lugar de oração, um lugar onde as pessoas começaram a servir a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor. Mas depois daquela ocasião, Paulo vai ser preso, queridos. Paulo vai ser preso, e conta a história mais ou menos aí da carta aos Filipenses, de 53 até 58, não pode se dar uma data específica direta, mas Paulo está preso em Roma, e todas as cartas, e tem uma parte das 13 cartas aqui, que eu vou ver Paulo dizendo assim: não fique, não foi bem assim o versículo, mas ele diz: não fica triste,
não fica choroso, mas recreia-se. E nós precisamos nos alegrar. Recrear é arrumar artifícios e maneiras de sorrir, maneiras de se alegrar. E imagina, é isso que me deixa apaixonado pela palavra e pelo contexto bíblico de todas as coisas que foram escritas. Como pode um homem encarcerado escrever dizendo assim: alegra? Como é que você está preso em algum lugar? Alegra! É a mesma coisa do que aconteceu em Filipe. Como é que você está preso e canta? Porque cantar louvores, diz o texto lá, que ele cantava louvores ao Senhor. Então como é que está preso e canta, gente? Se trouxesse para o século 21, no ano 2025, como seria nós, pastores e crentes em Jesus, se por acaso fôssemos parar na prisão? Mas deixa eu fazer uma ressalva para todos que me ouvem nessa tarde. Quando Paulo diz assim, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, é preciso entendermos o porquê que ele está falando isso. Então, se eu tivesse, ou se alguém tivesse no bar, tomando 1 e 2 e 3 e 10 e 20, e aí você falar assim, posso todas as coisas que me fortalecem, isso não está no contexto. Está brigando, está fumando, está fazendo um monte de coisa, e de repente posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não está no contexto do que Paulo diz na palavra. Porque dizer isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está contigo a palavra, está contigo a qualidade de servo, está contigo a qualidade de filho. E quando ele diz assim, eu sei que se eu passar fome ele está comigo, se eu passar sede ele está comigo, se eu não estiver indo bem ele está comigo, se eu estiver feliz ele está comigo, se eu estiver chorando ele está comigo, se eu estiver triste ele está comigo. É isso que quer dizer o contexto. É mais, só se fala nesse versículo com veemência se você estiver vivendo no propósito. É mais ou menos assim, saiu para evangelizar e está dando tudo errado, e você fala assim, não, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu vim entregar a tua palavra. Está dentro do contexto. Ou seja, o propósito tem que ser a palavra. É isso que eu estava dizendo. Não é ganhos partidários, ou não é ganhos particulares. Significa estar conectado com aquilo que a Bíblia diz. É como alguém dizer assim, se teve uma promessa que Isaac ia nascer, então vai ter uma promessa que meu filho vai ser assim, vai nascer. Peraí, gente. Precisamos entender a palavra que propósitos, principalmente aqueles que Deus fez acontecer, para Isaac nascer, precisava ter um propósito para uma nação nascer, para que o projeto de Deus acontecesse. Então tinha um projeto e um propósito específico do próprio Deus. Glórias a Deus. Eu ouvi uma pessoa falar assim um dia: vou ter uma filha, o nome da minha filha vai ser tal filha. Esqueci o nome da filha aqui agora. O nome dela vai ser tal. Mas quando ele ia para a esposa dele, pastor Jailson, pastor José e demais irmãos, a esposa dele, não, eu não desejo ter mais filho, não. Eu não quero ser, meus filhos já estão grandes, então não vai ter filho. Mas ele disse que ele ia ter uma filha, que ia chamar aquele nome. E aí, é claro que a gente tem fé, que a gente é servo de Deus e tem aquela paixão, aquela alegria, mas o propósito precisa estar alinhado. Se o propósito for de Deus, pode ser alinhado conosco e obedecemos o propósito, mas o propósito for só meu e não tiver no propósito de Deus, não vai acontecer. Esquece isso. Não vai dar. Desculpa eu estender um pouquinho mais aqui esse início, mas eu quero falar com vocês hoje sobre como viver uma vida
semelhante a Jesus. Como eu devo viver humildemente na pessoa de Cristo? Porque o texto que nós lemos foi esse. Não sair do contexto. Vamos voltar para lá. Diz que quando ele escreve para a igreja aos Filipenses, ele queria muito que aos Filipenses, ou que a igreja de Filipos estivesse alinhada. Por isso que o texto vai dizer: quanto ao mais, se tem exortação, se tem alegria, se tem tudo isso, olha o que Paulo está dizendo, se já tem tudo isso, continua fazendo isso, mas pega o exemplo de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação por ser igual a Deus. O que ele está dizendo para a igreja de Filipos? Ele está dizendo que mesmo que você leia, mesmo que você ore, mesmo que você cante, e tomamos essa palavra para a igreja da atualidade, mesmo que eu cante, mesmo que eu ore, mesmo que eu pregue, mesmo que eu leia, eu não posso esquecer que a maior de todas essas coisas é nos esvaziarmos de nós mesmos, assim como o próprio Deus se esvaziou. Então, eu posso cantar, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso ler, eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu não me assemelhar como Cristo, todas essas coisas caem por terra, e não passa de métodos, não passa de preencher um ofício, não passa disso. E é por isso que ele fala: se vocês já estão fazendo isso, tá bom, maravilha que vocês estão orando, maravilha que vocês estão pregando, maravilha que você está lendo a palavra, mas tenha Cristo como seu exemplo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é justamente sobre isso: esvaziar-se. A primeira coisa dessa noite já é esvaziar-se. Eu preciso me esvaziar. Esvaziar é como aconteceu comigo quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro daquele dia que foi assim maravilhoso, um dia, vamos dizer assim, espetacular. Enquanto eu estava cheio de mim, ou enquanto eu era espectador, a palavra certa é essa. Enquanto eu era espectador, nada aconteceu. Enquanto eu era espectador, nada aconteceu. Quando nós vamos à igreja, a gente vai assistir culto, a gente vai ver o culto, a gente vai assistir, a gente vai ver o culto. O que a gente vai fazer? Nós vamos prestar culto, ou nós vamos ser a oferta para esse culto acontecer. Aí a vigília, um ora, outro ora, um pula e outro dança na presença de Deus, e outro chora, e eu estava só olhando assim. Eu olhava um, eu olhava o outro. Só que o espiritual, ou o Espírito Santo, não é uma vontade seca, mas uma vontade norteada pelo desejar ser. E aí entra o esvaziar-se. E quando eu só queria do meu jeito, nada acontecia. Mas na hora que você começa a falar dele, Senhor, o Senhor pode me dar um pouquinho. Senhor, eu queria também. Eu desejo também. Você começa: eu também quero. Eu também desejo. Me dá um pouquinho, Senhor. Aí você vai, ó, descendo, 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 descendo. Depois ele vai e puxa pela mão e te exalta. Glória a Deus. Naquele momento ele começa a te encher. E quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está na presença de Deus, você não está porque você quer que os outros vejam você falando em outras línguas, você não quer que
eu sou o cara. Não é isso que a Bíblia diz. Quando Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Quando Deus quiser que você vá lá e leve um recado, coloque a mão numa pessoa, Ele vai fazer isso. Glória a Deus. Nós não podemos usar o Espírito. Me permita falar isso. Nós não podemos usar o Espírito Santo. Não podemos fazer promessas que não podemos cumprir. Mas se Ele cumprir a sua promessa em nós, meu filho, quem recebeu vai ser edificado e quem está dando também. Glória a Deus. Oh, Deus. Esvaziar-se é uma característica de renunciar ao ego, orgulho, arrogância e todo tipo de vontades prejudiciais aos outros. Olha, eu nem vou passar por aquela rua, porque naquela rua só tem gente que não presta. E eu sou um cara cheio de fé, um cara cheio do Espírito Santo. Eu não vou me rebaixar nem entrando naquela casa. E aí a gente pega o texto do bom samaritano. Rapaz, aquele bom samaritano, rapaz, era gente boa. O bom samaritano era realmente um servo de Deus. Mas eu faço pior do que o levita e do que o sacerdote em nossa época. Em nossa geração. Fazemos pior. Passou de largo porque não podia tocar em morto. Sacerdote também o levita. Nós queremos até ser bons samaritanos, mas na atitude do dia a dia nós não somos. Ainda somos os sacerdotes que não passam perto dos cadáveres. Pega agora essa aqui. Mas Jesus mandou ave nos cadáveres para eles ressuscitarem. Não, mas não é verdade não. Não é isso que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E quem não está na presença de Deus está? Então, se levarmos para a parábola do bom samaritano, nós precisamos realmente ir lá onde está o morto e orar por ele, para ele ressuscitar. Isso é o nível espiritual, é o propósito de esvaziar. Vamos pensar comigo, por favor, em nome de Jesus. Se quem não está na presença de Deus está morto, e aqueles que estão na presença de Deus estão vivos, o que o vivo tem que fazer com o morto? Não é orar para ressuscitar. Glória a Deus. Os lugares onde nós deveríamos mais andar, a gente também não tem a mesa assim. Os lugares onde nós deveríamos mais ir é quando tem a boca de fumo mais. O lugar onde nós deveríamos ir é quando está um prostíbulo. Essa é a verdade da palavra, mas é a verdade da Bíblia, não é a verdade do pastor Hélio, nem de José, nem de Jair, nem de ninguém aqui. É a verdade da palavra. É lá onde você tem que ir. É lá onde você tem que ir. É uma pena que nós nos tornamos superficiais. Nem eu sabia que eu ia pregar assim hoje. Nem eu sabia. Nem eu sabia que ia sair da minha boca essas palavras hoje. Sério, eu não sabia. Glória a Deus. Eu só tenho o norte da mensagem. Só o norte. Esvaziar-se é um renúncio do ego. É o renúncio do orgulho, da arrogância. Você já pensa comigo que nós terminamos de ler? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo se humilhou, formando forma de humana. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:1 vai dizer assim, ó:
Portanto, se há uma exortação, como nós lemos, se há uma exortação em Cristo, se há uma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma entranháveis afetos e compaixões. Ou seja, Paulo está falando para a igreja de Filipos que eles precisavam antenar-se com adjetivos desses. Por acaso aí na igreja tem pessoas com alguma consolação de amor? Eles estão consolando uns aos outros com amor? Tem lá? Isso que ele queria dizer. Tem alguma aí na comunhão espiritual? Como é que está a igreja? Está tendo esse negócio lá? Se tem alguns entranháveis afetos e compaixão, tem alguém sofrendo, você segura na mão e puxa. Afeto. Pensa numa palavra profunda. Pensa na palavra profunda, a palavra afeto. Afetuoso. Afetuosa. Amados, esse negócio de não ter afeto está acabando com as relações sociais, familiares, governamentais, públicas, no modo geral. Ninguém tem mais paciência com ninguém. A gente não tem nem mesmo 5 minutos para ouvir alguém. Pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Pode falar o que? Nós não temos mais paciência, não estou com pressa. Não temos mais afeições, como diz o texto. E Paulo estava dizendo que além deles ter essas coisas, que eles deveriam chamar isso para suas vivências. E que além de ter essas coisas, eles precisavam tomar Cristo como exemplo de humildade. Muito pregado, né? Humildade. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se eu falar assim, ó, eu sou humilde, já foi, já não sou humilde. Já foi. Irmãos, olha, eu sou um homem muito humilde, estou aqui, estou pregando aqui nessa igreja, mas eu sou muito humilde, já foi. Acabou. Pode ser. Pode ser. Não é falando que as pessoas vão saber que eu sou humilde. É o dia a dia. Ouvir, saber como ouvir, entranhar afetos de entranháveis amores, olhar para alguém e se compadecer, colocar no lugar dela. O samaritano pegou aquela pessoa, colocou no seu animal, levou na próxima estalagem. E uma coisa que me chama a atenção é quando ele pega e ele dá 2 denários. 2 denários, se não me engano, era 2 dias de trabalho. 1 denário, 1 dia, 2 denários, 2 dias. Tá certo? Os consultores de Bíblia aí. Então ele falou assim, ó, seus 2 dias de trabalho está pago. Cuida dele. Está pago. Olha, eu estou te pagando, glória a Deus, amados, eu estou te pagando o dia todinho só para você cuidar dele para mim. Se não tiver mais paciente, se tiver cheio de paciência, se você puder, quem tiver melhor, você deixa, mas eu quero que você dedique 2 dias da medicina, do seu jeito aí de curar pessoas, a essa pessoa que estava com o roupa ali. Ele deu 2 dias de trabalho para aquela pessoa cuidar dele. Mas não para por aí, meu coração se enche quando ele diz assim, ó, você cuida dele. Se nos seus cálculos, no seu atendimento por hora, faltar dinheiro, na volta, 2 dias está pago aí, né? Na volta, eu passo aqui, você foi 3 dias, foi uma semana. Paulo vai escrever aos Filipenses, está dizendo disso. Ele está falando disso. Jesus foi e andou justamente onde tinha pessoas doentes. Teve lugar que Jesus andou que as pessoas não foram curadas. 2, 3, 4 pessoas foram curadas e outros não foram. Você já parou para analisar
curiosidade, fala, como é que Jesus entra numa cidade e só alguns são curados e os outros não são? Por isso que nós precisamos estar atentos no espiritual, ter sabedoria na nossa fé, e você não falar assim, olha, essa noite todo mundo aqui vai ser curado. Qual é a Bíblia que está escrito que você tem que garantir que todo mundo vai ser curado naquela noite? Se Jesus entrou numa cidade, nem todos foram curados. Eles não foram curados, não foi porque Jesus não quis curar eles, entendeu, amados? Porque eles não criam, não quiseram. Eles não quiseram Jesus. Não abriram o coração, como no batismo, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não terminei de falar para vocês. Terminou a vigília, todo mundo saindo, fechou a porta da igreja, porque a vigília foi no fundo da igreja Batista Emanuel. Foi onde eu me converti. A igreja mãe foi a Batista Emanuel. Quer dizer, a Assembleia de Jesus na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu congreguei na Batista Emanuel, foi a minha escola. E aí fechou as portas, está todo mundo indo embora. Quando fecha o portão da igreja, o último portão, eu lembro que tinha uma areia de roupa e tal. E aí, sabe assim, aquele sentimento, Senhor, eu vou embora. E eu não senti. Aí as minhas pernas em cima da areia. E aí eu comecei a ficar cheio. A coisa mais gostosa, a experiência mais show, mais extrema, maravilhosa que uma pessoa pode sentir. Eu fiquei lá, cheio, sabe? Eu queria saber se estava acima da areia, não sei. Aí eu lembro que me pegaram e abriram o portão de novo. E abriram a porta da igreja de novo. E aí alguém falou bem assim, não sei se foi a pastora Maria Piloto, falou assim, agora? E aí quando colocou-me dentro da igreja, todo mundo começou a sentir a presença de Deus. E iniciou uma outra vigília. Só por causa dessa palavra, esvaziar-se. E aí quando você se esvazia, você se torna semelhante. Pega isso aqui. Ser é um estado que nós vivemos, ser semelhante. E aí, como se torna semelhante? É como se você fizesse com o outro aquilo que você gostaria de receber de alguém, e isso é ser semelhante. Vamos dizer que uma pessoa que você gosta, porque isso vai acontecer com a pessoa que você gosta. A pessoa está com uma forte dor de cabeça e você fica, não tem dorinha, onde é que eu estou comprimido aqui, gente? Porque você quer dar alguma coisa para essa pessoa parar de sentir dor de cabeça. Tem casos tão extremos que você gostaria de dividir a dor. Passa um pouquinho dessa dor aqui, deixa eu ajudar você. Me dá uma metade para você não sentir tanta dor. Isso é ser semelhante. Amém? Isso é ser semelhante. Está doendo? Deixa eu compartilhar. Quando você faz isso, quando você tem essa atitude, sabe o que você está falando em outras palavras? Olha, como é que Pedro e João fez a forma famosa? Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Deixa eu trocar com o miúdo para você entender mais o que eles quiseram dizer naquele momento. Olha, eu não tenho moeda, eu tenho posses, mas eu quero que vocês tenham o que eu tenho. Eu não tenho riqueza, mas aquilo que eu tenho eu quero
lembro se eu ouvi isso aqui nessa noite, né? Já são 6 horas, nessa noite. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem não sabe esse versículo, né? Quem não sabe esse versículo? Todo mundo sabe o versículo. Amar o próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Há um tempo atrás, nós interpretávamos o seguinte: você tem 2 quilos de açúcar, 2 quilos de feijão, uma lata de óleo. Aí amar ao próximo é pegar os 2 quilos de açúcar, o negócio, e dar tudo para a pessoa e ficar sem nada. Você já parou para analisar que o versículo não está dizendo isso? Olha, eu fiquei sem nada, mas eu ajudei fulano. Está errado, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: é uma barra de sabão só que você tem. Você pega a faca e divide a barra de sabão, metade para você e metade para mim. É assim que o versículo diz. Eu como e você come. Eu lavo a roupa hoje e você também lava. O versículo não diz que você só vai lavar a roupa com uma barra de sabão inteira e eu fico com minhas roupas sujas para lavar semana que vem. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos descortinar nossas emoções, a nossa vida espiritual desse contexto. Ajudar o outro é dividir com ele, é compartilhar esses sentimentos. Olha, eu imagino como é que é ficar com a roupa suja. Então faz o seguinte: toma aqui a metade da laça, tá bom? Não dá para lavar a roupa toda, lava primeiro a metade, eu também vou lavar minha metade aqui, até Deus abençoar que eu consiga uma outra barra de sabão e a gente lava de novo. Isso é o que diz a Bíblia. Então, se você até hoje não tinha compreendido esse versículo, compreenda hoje. Que não é dar tudo que você tem para o outro e ficar sem nada, porque isso não é bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Você concorda que se eu der tudo que eu tenho para o outro e ficar sem nada, eu não estou me valorizando ou me amando? Receba essa palavra nessa noite. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que está aqui nesse livro, como você tem aí também um exemplar, está irmão Deca, olha o que eu fiz. Tudo que está aqui na Bíblia está resumido tudo o que diz a palavra, a lei e os profetas. Porque os 5 livros da Bíblia, tudo que diz a Bíblia sobre o contexto humano, sobre a vivência humana, está na lei. Os primeiros capítulos, os primeiros livros da Bíblia, a lei, ela dá para nós todo tipo de ensinamento que eu e você precisamos. E os profetas, eles trazem justamente cada detalhe dessas coisas, a época, o momento certo, a hora certa, a pessoa de Jesus representada lá em Isaías, que é o livro messiânico. Então tudo isso faz parte do que Paulo está dizendo, do que Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos. Vou repetir aqui para que vocês compreendam melhor. A partir do versículo tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Tem um versículo que eu gosto muito, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 1 diz assim: Lucas escreveu esse primeiro tratado a Teófilo, das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Se você observar, a palavra ensinou a fazer vem antes de ensinar de uma forma verbalmente falando. Porque fazer é aquilo que você fala, pega aqui no lápis e você faz esse caminho assim. Você vai ensinando a fazer. Ensinar é no mínimo
pega o lápis lá e escreve a palavra tal. Então o que Jesus faz conosco? Ele ensina você a fazer. A outra coisa que me chama a atenção é: vinde após mim. O que é vir após mim? Quando você chama alguém, significa que você está na frente. Vinde após mim. Então Jesus passa, abrindo o caminho. É isso que a cantora, esqueci o nome dela agora, canta, né? Abrindo o caminho. Cassiane. Não é isso que Cassiane diz? Jesus vem abrindo o caminho e diz: vem. Mateus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele não está dizendo para vocês só se arrebentar, não. Dizendo: ó, quando você chegar aqui, o caminho já vai estar pronto. É eu que abro o caminho, é eu que faço o caminho para você passar. E para ratificar isso, ou para afirmar isso, Jesus está dizendo lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Então ele, segundo Paulo, temos que ter esse mesmo sentimento. Você tem que chamar alguém e falar assim: pode acreditar que é verdade. A Bíblia fala isso. Para nós finalizarmos essa palavra aqui, você vai ver em Atos dos Apóstolos, quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso também me chama a atenção. Significa que os apóstolos estavam sendo, eles tinham esvaziado, eles tinham deixado suas casas, eles tinham deixado a pescaria, não é? Tinham deixado as redes. Eles deixaram as redes para seguir Jesus. Quando Jesus é assunto ao céu, muitos deles voltaram à atividade normal, pelo menos por um período de tempo. Depois eles realmente vestem a camisa de apóstolo e saem para a batalha. Mas quando Jesus está morto, nesse terceiro dia aí, eles começaram a desanimar e alguns começaram a querer voltar a fazer as coisas que eles faziam, voltar a pescar, voltar, sabe? Mas o que importa é que eles entenderam que o esvaziar, se tornar semelhante, dá um outro sentido. Que tornar semelhante e fazer de acordo com a Bíblia diz, de ser semelhante, é obedecer no propósito. Porque nos últimos versículos vai dizer assim: e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele foi obediente. Obediência é, muitas pessoas, isso aqui eu quero ler para que vocês saiam daqui nessa noite convictos. Muitas pessoas apenas obedecem parcialmente, quer dizer, não obedecem na plenitude da obediência, ou só obedecem quando eles concordam com a ordem que foi recebida. O que isso quer dizer? Vai ter pessoas que vão obedecer só naquilo que eles acham que é tranquilo. Está pregando a palavra, aquela palavra foi dura, você não gostei, não. Eu gostei melhor que o de anterrão. Por que não gostou? Porque o processo da palavra, se é a palavra de Deus, né? Tem que estar contigo. Se é a palavra de Deus, ela está dizendo que você tem que andar dessa forma e você não anda, significa que você não está pronto a obedecer. Então se obedece parcialmente. Eu conto quando eu li a Bíblia com a minha avó. Aí eu estava lendo a Bíblia para ela e ela: meu filho, que leitura boa, gostei, e que maravilha, e ela ia gostando. Quando chegava no ponto que ela tinha a responsabilidade nossa, aí ela: não, quando essa parte, essa eu já não gostei muito, essa não é muito boa não, porque as pessoas querem obedecer de uma forma parcial, naquilo que agrada. Tem até uma oração que nós fazemos, mas a gente não quer que a oração aconteça do jeito certo, não. Senhor, abençoa que eu consiga, Pai, abençoa que eu quero, porque eu quero muito, entendeu, Pai? Eu quero muito que isso aconteça daqui a pouco, você já sai do norte do que diz a Bíblia. Quando você quer muito, você não quer nem saber do que Deus pensa, você quer. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então todas as vezes que eu sair do propósito, eu não vou receber nada.
que eu vou ser uma bênção daqui 3 dias. E passa 3 dias e nada acontece. Alguma coisa está errada. Porque eu quero, aquela emoção de que eu quero que fulano ali seja abençoado, eu começo a falar, e olha, vai acontecer, vai ser moço, e vai ser, e a pessoa sai toda empolgada. Mas deixa eu te falar aqui, se não tiver alinhado com o propósito da palavra, não vai acontecer nada. Você não é abençoado de uma forma assim corriqueira, de qualquer maneira. Você é abençoado de acordo com o propósito que você persegue. Se eu estiver bem, eu entro no propósito de receber. Se eu não estiver bem, eu tenho que me converter primeiro para Deus abençoar aquilo que eu desejo no propósito. Precisamos esvaziar, precisamos ser semelhantes e precisamos obedecer para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fique de pé, querido. Eu quero orar com você. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Eu quero ter o prazer de orar. Pedir ao Senhor que essa palavra caia nos nossos corações. Que essa palavra seja forte em nossas vidas. Feche os seus olhos. Que nós venhamos aprender a nos esvaziarmos. Que nós venhamos ter atitudes que sejam atitudes que imite Jesus. Que todo o ego, que todo o orgulho, que toda a arrogância, que tudo aquilo que está fora do propósito saia das nossas vidas, para que sejamos abençoados e enriquecidos na tua presença. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite, agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, por cada filho, por cada filha, por cada servo nessa noite que te adorou, que te clamou, que bendiz, que alegrou e que exaltou o seu santo nome. Nós te pedimos nessa noite, Pai, eu quero te agradecer nessa noite. No nome de Jesus, seu Filho amado, que o Senhor esteja conosco, nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus, seu Filho amado, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Que essa palavra esteja em nossas vidas de uma forma eficaz, poderosa, generosa, Senhor.